O teatro faz parte do cotidiano das pessoas, mesmo que implicitamente. Em São Vicente, o teatro está presente desde muito tempo a partir das interpretações religiosas realizadas na igreja, principalmente a Via Sacra. Eu, desde muito cedo, logo no período de criança mesmo, eu comecei a fazer teatro na escola, né? A gente fazia teatro sempre nas apresentações, nas celebrações, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, eu sempre me envolvia, sempre gostei muito de me envolver nessas apresentações. De início, o teatro fez parte da minha vida, bem na minha adolescência, sabe? Eu participava de um grupo de jovens, e esse grupo de jovens era coordenado por Socorro Pereira, antes mesmo de Galvão vinha São Vicente. Naquele tempo chamava as apresentações teatrais de drama. E assim eu ia e participava dos dramas. E a gente fazia as apresentações. O teatro como grupo organizado se iniciou de forma singela a partir de interpretações realizadas por crianças sob o comando de Aida Dantas. Sem saber direito as bases do teatro, suas características principais, o grupo de crianças, como era chamado, realizava interpretações diversas que traziam lazer para a cidade naquela época. Na minha inocência, né, só na sabedoria, no dom que foi dado por Deus, eu sou muito grata por isso, todas as coisas que tinha, que são os elementos do teatro, eu sabia que tinha aquilo ali, mas eu não sabia que nome dava essas coisas. Eu não sabia que as pessoas que iam assistir era plateia, público. As pessoas para assistir, o povo, era assim que a gente chamava. As cortinas, eu sabia que eram as cortinas porque tinha que ter, acho que eu via isso no circo. Mas eu não sabia que do lado, no lugar onde você fica, as coxias, a iluminação, o nome figurino, roupa do teatro. Me chamava, eu não sabia que o nome era figurino. Eu só tinha 13 anos. Então, assim, eu não sabia que as pessoas que me ajudavam eram o contra-regra. A pessoa que ficava por trás na bilheteria, o bilheteiro, essas coisas, eu não usava isso porque eu não sabia. E também na escola a gente não estudava isso, né? Então, assim, não tinha como saber, não tinha iluminação não, né? Se eu não já tinha luz luz elétrica, então eu acho que era com a luz acesa. Não me lembro bem disso, não tenho muita lembrança não. Mas eu acho que era. E pegava os lençóis da minha mãe, amarrava um no outro e pendurava nos tornos. A torno é armador, que a gente chamava torno na época. Armador de rede, a sala era muito grande, então era para armar muita rede. Aí eu aproveitava isso na minha inocência, né? E também, de certa forma, na criatividade muito, muito grande, colocava os lençóis de rede dela para fazer as cortinas. As pessoas pagavam os ingressos e eu tomava emprestado os tamboretes da vizinhança, tudo que era para as pessoas sentar, e eu cobrava os ingressos. Então eu criei na minha mente um texto que hoje eu não tenho, até um tempo desse eu tinha, mas perdeu-se, um escrito feito à mão com o nome O Reino Infeliz, que eu era a princesa desse reino e era como eu me sentia por ser filha adotiva. Eu não me lembro bem como seria, devia ter o príncipe, neto, eu acho que era o príncipe, ou era o rei, não sei, acho que ele era o príncipe, não me lembro. Eu sei que tinha a bruxa má, que era toia de rosa, que debaixo da saia dela era um bocado de anão misturado com a história da Branca de Neve. Eu tenho essa vaga lembrança. Aí eu me lembro que Toia fazia bongolô, cinefum. E isso ela era a bruxa e debaixo da saia dela era Vitorinha de Etinha. E antes de Galvão chegar, né, na cidade, eu já fazia essas expressões artísticas, né, por ele, porque acho que em todo canto existia isso, mesmo que as pessoas não ligassem as coisas aos nomes, existia isso. Então eu me lembro do Reino Infeliz, fiz até uma pequena cola aqui.
que eram os espetáculos na sala da minha casa, também fazia muitos espetáculos circenses, porque quando vinha um circo para a cidade, a gente brincava de circo. Fizemos também, onde é a prefeitura, eu fiz muito circo ali, e o povo dava trabalho tentando arrombar para entrar, fosse quem não tinha dinheiro para pagar. Então já fui bailarina, me requebrando lá. Eu me lembro que Mamim, meu sobrinho, ele era o baterista da banda do circo. A bateria era toda feita de caixa de papelão. Era tudo muito criativo. E aí fiz também o aniversário da Princesinha Papelotes, que inclusive a gente estreou ali onde hoje é a banda de música. Onde tinha um espaço, a gente ia. Aí depois veio a Bela Adormecida, teve um pequeno coral que a gente apresentava na igreja. Um grupo de criança que a Aida formou, né, de forma autônoma mesmo, e a gente, todo mundo se envolvia nesse grupo, e nesse grupo a gente fazia de tudo. Então, uma das principais atividades era de teatro, e isso eu acho que desde a infância já era uma coisa nata, assim, que eu gostava muito e gosto ainda muito da arte cênica. Então, a Aida sempre despertou isso na gente, né, de juntar cada vez mais crianças para a gente fazer pastoril. A gente fez muito os antigos pastoris, né, apresentações juninas e teatro religioso também. Porque, inclusive, eu ainda participei de um que a Aida fez, que foi de Jacinto, a apresentação da Virgem de Fátima. Durante o período escolar, como eu já falei, tinha essas apresentações, mas para se apresentar em público mesmo, com teatro, com uma peça, né, com um personagem, aquela coisa toda, foi a partir do... Eu não lembro bem, eu não lembro o nome da peça, mas era justamente essa aí, que nós... Sim, a da partição do Nossa Senhora. Exatamente, né? Foi essa aí, que a gente se apresentou para um público maior. Se apresentou na igreja, depois em praça pública. Foi por aí, o início foi basicamente isso aí. Primeiro espetáculo, assim, no teatro a gente fizemos Jucurutu, uma versão que na época a Aida levou a gente, que tem o seu irmão Humberto, né? Aí levamos para Jucurutu, foi Nossa Senhora de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Esse foi o nosso primeiro teatro, né, que a gente se apresentou aqui em São Vicente e na cidade de Jucurutu, né? Não sei se ainda está lembrada, mas foi Nossa Senhora de Fátima, minha primeira apresentação juntamente no teatro com a Aida. A minha experiência começou a partir da peça Virgem de Fátima, pré-adolescente, e a gente tem um grupinho, né, dirigido por Aida, e aí ela me convidou a participar. Eu estava ingressando também no grupo jovem, tudo era novidade para mim, então sempre tive vontade de fazer espetáculos infantil no colégio, quando eu fazia o primário, e aí, claro, quando ela me convidou, eu fui participar e foi muito boa a experiência. Foi o meu primeiro espetáculo com o grupo, foi na Virgem de Fátima. Aí teve também a Virgem de Fátima, né? Eu sempre gostei de fazer espetáculo religioso, porque também a gente tinha a igreja onde a gente apresentava, que a igreja era um palco da gente, porque era onde as pessoas iam e era mais fácil das pessoas ficarem para assistir. Então, eu sempre quis levar os meus espetáculos para outras pessoas assistirem. Não é só de agora, não. Eu sempre gostei. As pessoas podem achar que isso é de agora. Então, pedi a seu Metódio a caminhonete para a gente se apresentar em Jucurutu. Nesse tempo, uma ladeira muito triste, não tinha asfalto. Aí a gente foi com o carro de ida, mas não tinha o carro de volta. Apresentamos lá, não deu quase ninguém. Minha mãe biológica morava lá. Aí eu me lembro que no camarim, pronto, eu não sabia o que era o camarim. Na sala da minha casa, a sala do meio era o camarim, mas eu não sabia que aquilo se chamava camarim, também tem isso. Aí o camarim não tinha luz, então Vicente de Zuca, que trabalhava comigo, já, bem novinho, Vicente, as minhas crianças eram quase tudo da minha idade. Se eu tinha 13, o menino tinha 12. Se eu tinha 14, o outro tinha 13. Era sempre assim. Aí a gente foi lá, Vicente vestiu o paletó,
pelo avesso. Era tanto fiapo nesse paletó. Aí a gente fazia, saia, saia, e ele sem entender. E ele ficou com ódio, porque entrou em cena que ele era o pai de uma das crianças. Me lembro disso. E depois que terminou o espetáculo, a gente não tinha como voltar. Então fomos no sítio de Nelto Queiroz, mas a minha mãe, Cícera, aí fomos pedir um carro para voltar, porque a gente não tinha como voltar. Não é uma loucura, gente, mas era maravilhoso. E outra coisa, era em cima de uma caminhonete e não tinha pai nenhum, não. Era só eu e essa ruma de menino, tudo adolescente, sem ninguém. Vai, era só a gente em cima do carro e pronto. Essa apresentação da Virgem de Fátima, a Aida tomou como texto um livro que minha avó Maria Bola emprestou a ela já para ela adaptar e seguir roteiros para esse teatro. Eu vi como é que chama aquele, no gravador, a fita cassete da música de Padre Zezinho no musical lá na Terra do Contrário. Então eu fiquei apaixonada quando eu escutei aquilo. Eu vim embora, não deu certo ficar ajudando em Currais. Quando cheguei em casa fui montar o musical lá na Terra do Contrário. Aí foi na época que Galvão chegou na cidade. Eu tinha o quê? 15 anos, já tinha completado 15 anos. Bem, quando eu ingressei mesmo no teatro, de que eu me recordo, foi no musical de Aida Dantas, que era um musical lá na Terra do Contrário, onde tinha um grupinho de crianças, muitas crianças envolvidas, todas caracterizadas. Eu recordo muito que tinha até um figurino, que era tipo uns coletezinhos, essas crianças. Quando Galvão Freire chegou à cidade, aqui o grupo se tornou, digamos, fundamentalmente de teatro. Ele ministrou um curso e ensinou as bases do teatro, que foi o pontapé inicial para o crescimento das artes cênicas na cidade. E quando, um determinado tempo, Galvão passou a morar em São Vicente, justamente através de Socorro Pereira. E a ideia central primeira da vinda dele era justamente cuidar dos jovens das pastorais de juventude. Aproveitando as pastorais de juventude, Galvão já fazia teatro há muito tempo em Caicó, e assim ele resolveu montar a peça Milagres e Morte de Jesus Cristo. E aí a gente passou a atuar mais eficazmente. Ele montou um teatro por nome de Mata Virgem, do qual participava todos nós, um grande número de jovens daqui de São Vicente, até porque a primeira peça, que era Paixão e Morte de Jesus Cristo, dependia muito de muitas representatividades, então exigia um bom número de jovens, e aí começou. Pronto, aí foi quando Galvão chegou que tudo começou assim para valer. Foi onde a gente fez o primeiro curso curso de teatro, para que a gente pudesse entender o que era sonoplastia, o que era iluminação, o que era figurino, vender a peça, montagem de peça, contra-regra, marcação, nada disso a gente sabia. Então aí ele veio e deu esse curso a gente, e foi onde veio montando um grandioso espetáculo da Paixão de Cristo, que aí eu já entrei como atriz no grupo dele. Na verdade, na época ainda adolescente, e foi formado o grupo de teatro do município de São Vicente, que foi uma ação do ex-prefeito Irani Araújo, que
deu bastante ênfase à cultura na época e resolveu, além de revitalizar a banda de música local, ele criou também um grupo de teatro. Foi aqui, ó, nesse palco. Porque você sabe, né, que o teatro é lugar de onde se vê. Então aqui é um palco, foi o meu primeiro palco dirigido por outra pessoa, né? Que antes era na sala da minha casa, era dentro da igreja. Mas aqui foi onde eu fiz o meu primeiro papel, dirigido por Galvão, na Paixão de Cristo. Eu fazia uma dançarina aí, da dança do ventre, e também fazia, como eu já disse, Marta. A gente vinha dali, ó. Ali vinha a cruz carregando por aqui, ó. A cruz vinha dali, ó. Jesus carregando a cruz por ali, né? Aqui, ó, descia-se para ali, ó. Aí as pessoas ficavam ali, não estava aquele calçamento. Acredito que nem era nem calçado. Aí vinha e Jesus tinha que subir aqui, carregando a cruz, porque aqui era o Gólgota, né? Então, as cenas seriam aqui e a Via Cruz era ali. Foram muitas emoções aqui. Sou grata. E de lá, então, aí veio todo ano, era tradição e vinha muita gente assistir. Uma coisa que me marcou bastante foi que eu participava, eu era muito fã da Paixão de Cristo, né? Os meninos aqui, todo ano Galvão proporcionava esse espetáculo para o pessoal na Sexta-feira Santa. E eu era discípulo, né? Era discípulo e homem da multidão também, que a gente fazia diversos papéis. E ficou adormecido, não sei porquê, parou durante o período. Aí quando retornamos, lembro demais, lá na casa paroquial, que hoje é a loja de Martins de Milagre, e teve uma reunião para participar, quem tivesse interesse em participar do espetáculo Paixão e Morte de Jesus Cristo, e não tinha um Jesus. E quem é o Jesus? Quem é o Jesus? Aí Galvão disse: o Jesus vai ser Simar. Aí eu, rapaz, eu tenho um perfil para Jesus, e ele disse: tem. Mesmo que você não queira, o Jesus vai ser você. Então aqui, para mim, foi gratificante, né? E tive a honra de fazer o papel de Jesus durante muitos anos, não lembro quantos anos não. E foi assim, um teatro que tomou conta do Seridó e até algumas outras micro-regiões aqui, né, da gente, porque a gente andou por muitos lugares, inclusive essa participação no teatro também nos proporcionou conhecer a Cida Rabanhã, né, no Teatro Alberto Maranhão, que ir ali junto com o Iaperi, né, nos proporcionou esse momento assim incrível, foi maravilhoso, foi um outro momento marcante. Sempre que a gente reunia, a gente fazia aquele trabalho. De tudo que Galvão ensinou, reunia a galera numa mesa, vamos fazer um ensaio de mesa, escolher os personagens. Foi quando ele trouxe Irmã Clara e Pai Francisco, que foi o auge da minha carreira. Eu digo a você que eu estava fazendo aqui, foram 21 a 22 apresentações de Irmã Clara e Pai Francisco. A gente andou esse Seridó inteiro, em cima de uma caminhonete, né, de uma F4000, que era tipo um pau de arara, que a gente saía viajando lá, onde Simar era o Pai Francisco, e Íris era Irmã Clara, Vicente era o pai de Francisco, Socorro Tonhé, que era a mãe de Francisco, Gelman era o iluminador, Vilma Luzineta trabalhava na bilheteria para vender os ingressos, porque a gente ia para as cidades. Não era o espetáculo, as pessoas pagavam para entrar. Então, a gente comprou umas cortinas, amarrava umas cortinas, inclusive, eu me lembro que as cortinas eram tingidas de azul. E assim, o cenário era nada, praticamente. Era só o figurino. O figurino, e também não era tão parecido. Se hoje eu fosse montar a Irmã Clara, as túnicas eram daquele jeito, mas o figurino de época, 1200, 1300, não era o figurino que a gente usava, era totalmente fora, porque eu não tinha aquele conhecimento, né? Não tinha como estudar tudo aquilo. E foi um espetáculo que marcou muito a nossa história. Creio que todo mundo que participou tem uma experiência positiva com o Irmã Clara e Pai Francisco, que realmente foi um espetáculo grandioso para a época. Eu acho que algo que estava à frente do nosso tempo. Eu fico imaginando se hoje fosse realizado
né, com o grupo que a gente tinha e com a tecnologia de hoje, a facilidade que a gente tem hoje para fazer, como não teria sido ou seria o espetáculo Irmão Cláudio e Pai Francisco. Até hoje ainda marca algumas situações, porque nós começamos a namorar adolescentes, né, crianças e adolescentes, aquela coisa toda, e até hoje as pessoas ainda lembram, né? Muitas vezes a gente encontra de casais essa coisa, você é Francisco e você é Clara, do tempo da peça Irmã Clara para Francisco, não, somos nós mesmos. Então isso ainda marca. Foi um teatro que, até assim, nos deixou famosos, vamos dizer assim. Como o Siná colocou, a gente naquela época tinha as caminhadas jovens, e sempre que a gente passava, a gente escutava, olha, Irmã Clara e Pai Francisco. Todo canto as pessoas conheciam a gente, e isso é muito gratificante. Sem falar que, assim, a peça, né, toda, quando a gente terminava, todo mundo elogiava. Assim, mesmo diante daquelas poucas coisas que a gente tinha, né, o cenário, tudo era a gente que construía junto, tudo muito simples, mas, assim, foi uma peça que foi muito reconhecida em todo o Seridó. Não, sem dúvida nenhuma. Não tem como a gente citar outro não, né? Não tem como citar. Diante de tudo isso que eles falou, e a Irmã Clara e Pai Francisco, essa aí foi o carro-chefe, como se diz. A gente até tentou fazer o filme, né? A gente fez a filmagem, assim, foi um filme bem amador, assim, cheio de confusão, de arenas, como a gente diz, né? Mas ao mesmo tempo a gente riu muito, brincou muito. E a gente fez um registro maravilhoso que a gente tem até hoje. Até para decidir cenário, havia discussões, porque a gente queria ir para um canto, outra turminha queria ir para outra, que foi melhor e tal. A gente aproveitou todo o cenário natural mesmo que a gente tinha. Aí foi assim um espetáculo belíssimo, que era o texto era falado, mas as músicas era numa caixa de som, que para onde a gente ia, a gente levava uma caixa de som amplificada que Irani comprou para o teatro. E um gravador que ele também comprou para o teatro. A gente sempre tinha essas coisas. Tinha microfone, que era também as coisas do teatro, eram as coisas do teatro. A gente sempre teve as coisas do teatro separadas. Não era como hoje. É como esse mar, ele sempre fala, e todos eles falam. Se a gente tivesse o que a gente tinha, o que a gente tem hoje, é um luxo. Então, se Iris até lançou um desafio para mim de montar a Irmã Clara e Pai Francisco, eu estou pensando na ideia. Então, posso dizer que Irmã Clara e Pai Francisco foi uma das coisas mais lindas, mais bonitas que eu fiz na minha vida. Me emociono muito. Não, eu só dirigia o espetáculo. Eles davam um trabalho infeliz, assim, muito grande. Eles brincavam muito. Eram mais de 20 pessoas, tudo adulto. Era uma cachorrada grande. A gente se divertia muito. Vicente dava trabalho demais. Vicente dava tanto do trabalho. O Birajara, nem se fala. O Birajara tirava toda a concentração dos meninos, fazendo os meninos rir diante da cena. Então, todo esse trabalho que eu tenho hoje, eu tinha. Aí eu ameaçava, vou mais não, quero mais não. Aí saía, aí todo mundo ficava quieto. Porque se eu abandonasse aí, não ia ninguém não. Mas era muito bom. E depois disso, a carreira dos artistas, do Gruta, né, que Irani batizou como Gruta, grupo de teatro amador. Aí veio, como eu disse a você, ele trazia muitos textos para mim, aí veio Meu Reino por um Cavalo, de Dias Gomes, um texto muito atual. Me lembro que o texto tinha muito palavrão, aí eu tirava. Eu fiz uma adaptação. Eu já adaptava. E como era que eu adaptava? Eu reescrevia o texto todinho, manualmente, no lápis, num caderno. E dava o papel de cada um escrito, porque fosse pelo livro, eu queria fazer a adaptação à nossa realidade, porque a gente não tinha meios de fazer aquelas coisas. Então, as peças eram apresentadas em teatros grandes, grandiosos teatros de verdade, né? E a gente tinha que levar para onde o clube das cidades eram salões. E, além disso, eu participei de Meu Reino por um Cavalo, que foi outra peça bem interessante, assim, já com um nível bem mais elevado de interpretação. Que, inclusive, eu lembro que, para fazer essa peça, eu tive que aprender a andar de patins, que na época eu não sabia, e a gente quase não tinha patins aqui, mas Galvão doou um patins e eu tive que aprender justamente para poder atuar nessa peça. Foi bem interessante. Aí depois veio de Meu Reino por um Cavalo, a gente fez a primeira versão de Pluft, o Fantasminha, que eu até falei na estreia de Pluft, agora dia 7 de dezembro.
Depois de Pluft veio o Alto Natalino, o dia em que Jesus nasceu em Natal, fizemos 2 vezes aqui. Inclusive tem até uma cena engraçada que Irani mandou a gente na serra pedir para que a pessoa mandasse a cabeça de um boi, o casco da cabeça do boi. Só que o espetáculo tinha que apresentar, tinha que secar para tirar aquela caatinga, e não deu tempo. Então, assim, quem ficava debaixo do boi só faltava morrer, porque a cabeça do boi fedia demais ainda, porque ainda não tinha ficado tempo suficiente no sol para que secasse e ficasse só o osso. Ainda tinha, mas mesmo assim a gente ia, não tinha isso não. Era podre o boi. A gente saía em cortejo no meio da rua e apresentava ali no meio da praça de eventos, que tinha um canto que Irani fez, que a gente apresentava lá, tipo um coreto no meio. Foi tempo que Irani saiu da prefeitura, mas mesmo assim eu continuei com o grupo e fiz A Face do Poder de Racine Santos, que é uma comédia, é um luxo onde eu fazia uma quenga de um cabaré, eu fazia Das Dores, e Messia, tia da minha filha, de Chole, fazia Malva Rosa, que era a dona do cabaré. Aí Vicente fazia o prefeito. Tem foto, tem Chagas, que já não está mais entre nós, fazia o babão do prefeito com o babador. E Jair de Inácio Nanã fazia o delegado. E a gente apresentou ali onde é Franciene, que era o salão paroquial. Pronto, aí depois disso, a gente ainda fez a segunda versão de Pluft e o Fantasminha, que aí foi direção, aí foi onde surgiu o Coarte, né, a Companhia Alegria de Teatro Infantil, que eu já tinha vindo de Natal, que tinha trabalhado 1 ano com Costa Filho, com Pluft e o Fantasminha. Aí remontei Pluft aqui com a galera, Eduarda, Amanda, André Luiz, Vicente, Maria José, Marcondes, eu, Francileide e Rita de Cássia. Nesse meio termo das apresentações dos espetáculos, a gente também trabalhava com gincanas. E eu sempre gostei de fazer comédias. Eu sou uma comediante, eu amo a comédia. Então, assim, eu tenho um quadro que eu era sempre convidada para fazer, era A Velha Surda. Inclusive tem foto, eu trabalhava com Fifi, eu trabalhava com Vicente, era um diálogo de 2 pessoas, né? Todo mundo conhece. E eu tinha um grande sonho que não foi concretizado, porque também não corri atrás de participar da escolinha do professor Raimundo, com um dos quadros meus, que era Chicotinho e Salto Alto. Que eu sempre fazia eu e outra pessoa. E quando eu colocava o pé, o povo só faltava morrer de achar graça. Com esse quadro, Chicotinho e Salto Alto, que era das gincanas. Aí pronto, aí engravidei da minha filha e fui embora para Currais Novos. Fiquei 19 anos fora daqui. Aí aqui ficou Gelman e Paulo Dalvanira, com as expressões artísticas, né, lá no PET. No PET, eu passei a dirigir algumas apresentações, como a Via Sacra, dramatizada pelas ruas da cidade. Levei o Trenzinho com Milão, que também faz parte do musical da Terra do Contrário. Ovelhas e Cordeiros, eu fiz também. A Revolta dos Bichos, também, eu coloquei a apresentação. E outras apresentações, como Paixão de Cristo, em alguns traços dentro da igreja, algumas vezes, alguns anos, também fiz. E assim fui fazendo pequenas apresentações, já tido como experiência os momentos vividos lá no grupinho de crianças. É diferente, mas não acha isso ruim. Olhar e conhecer. Eu fui convidada para trabalhar, comecei em 2017, dessa vez com os 2 grupos. Peguei o infantil com o Coarte, que eu acho que tinha menino demais, mais 28 a 30, 32 crianças, e o Gruta também, que eram os adultos. Aí iniciamos com a Paixão de Cristo, 2017. Dei também
dei também uma oficina, fizemos uma semana de oficina para os meninos, já com conhecimento bem mais avançado de vários cursos que eu já tinha feito quando saí daqui. Daí veio a Paixão de Cristo com um estilo diferente. Não era como o Galvão fazia, que era só falas, né? Eu já introduzi as músicas, porque era isso que eu trabalhava lá em Currais Novos, com música, que era musical e eu já sabia que trabalhava, de certa forma, era musical. Em 2016, a Aida chega em São Vicente com essa proposta do teatro, né, do Gruta. E aí despertou um interesse muito grande. Eu logo fui procurar a Aida, eu lembro que eu fui na casa dela, conversei muito com ela sobre teatro, e aí uma expectativa muito grande, porque sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. Aí eu conversando com a Aida na casa dela sobre o teatro, e a primeira peça que a gente ia fazer foi A Paixão de Cristo, e com ela foi algo mais grandioso. A peça não era somente a parte da crucificação, mas sim foi todo o contexto anterior, né, Monte das Oliveiras, e aí foi quando veio a oportunidade de fazer o papel de Jesus novamente, em uma peça muito maior, que foi um espetáculo muito grandioso, e foi quando ela recordou que ela também fez teatro junto com meu pai, quando meu pai foi Jesus na Paixão de Cristo. Em conversa com ela me contou que pai foi o primeiro Jesus a fazer a Paixão de Cristo aqui em São Vicente, nessa questão do teatro, junto com ela, junto com outras pessoas do tempo deles. E aí foi muito especial para mim, poder fazer aquele papel que meu pai já tinha feito, eu poder fazer, infelizmente ele não poder assistir, né, porque meu pai já é falecido, mas mesmo assim a emoção para a família, para ver, para recordar, toda aquela peça que ele gostava de fazer, e que para mim foi uma honra muito grande poder fazer, e uma oportunidade que a Aida me deu, que sempre quem escolhia os personagens era ela, e assim que ela viu, assim, você vai ser Jesus, e na peça, né, e aí eu fiquei muito feliz, porque é um papel que todo mundo que faz teatro, né, espetáculo, gosta de fazer, protagonista dessas coisas, e foi algo que eu fiquei muito emocionado no tempo, e que eu recordo com muita emoção. Bom, minha trajetória no teatro começou há muitos anos, ainda na escola. Eu participei de uma apresentação no ensino fundamental e depois, na renovação carismática, eu passei a produzir algumas apresentações, como a Via Sacra e o Alto Natalino. E depois eu entrei no grupo de teatro do município, que é dirigido por Aida Dantas. Ela me abordou na rua e perguntou se eu gostaria de participar do Gruta. E foi aí que eu me identifiquei com a atuação. Passei a atuar nos espetáculos da Paixão de Cristo, que foi os que eu mais me identifiquei, no qual eu pude representar Maria e Madalena, grandes nomes que para mim são muito importantes e que têm um grande significado. Aí pronto, depois disso continuei com o teatro falado, que a gente fez Chapeuzinho Vermelho, ali no clube, que foi já só com o coarte, muito lindo, de Maria Clara Machado, também com adaptação minha, cenário, figurino, tudo meu, direção, tudo meu, com os meninos aqui. Tem fotos, tem vídeo, né? Depois vocês vão ver aí, relembrar. Aí depois montei eu primeiro montei Elvira do Ipiranga, do mesmo autor da Face do Poder, com o Gruta, que eu era a secretária dirigindo. Eu fiz só uma adaptação de um papel para salvar os meninos. O Dedé era Curió, meu filho era Pedro Belo, vereador, Alain era o coronel e Clenilda era a diretora da escola. Aí tinha Pedro Emílio, que era Luiz Fogueteiro. E, enfim, foi um espetáculo de comédia muito, muito bacana. Veio 2018, Paixão de Cristo novamente, o espetáculo infantil. Aí veio o musical, que foi um luxo, um show na rua, um musical na rua, com A Bela e a Fera. A Bela e a Fera foi um espetáculo que foi um sonho para mim. A ideia de fazer o espetáculo não foi minha, foi de mãe. Mas quando ela disse que ia fazer, eu fiquei extremamente realizada. De início eu nem ia participar, porque eu estava fazendo cursinho de Natal. Mas quando eu comecei a ver
os ensaios e tudo mais, foi me dando aquela vontade. E eu disse, mãe, deixa eu fazer uma pontinha assim, um pedacinho. E dessa pontinha foi aumentando minha participação até que eu acabei fazendo boa parte das cenas, dividindo com Yasmin. E foi um sonho realizado. Foi o primeiro espetáculo musical realizado na rua, aqui em São Vicente. Um espetáculo com todos os trâmites do teatro musical mesmo, coreografia, cantada ao vivo, tudo. Então foi um marco, né, muito grande, e foi um espetáculo muito grandioso, que apresentou de forma extraordinária, né, o que o grupo era capaz de fazer diante das limitações que a gente tinha de recursos, de pessoal para ajudar e tudo mais. A Fera a gente apresentou aqui em Currais Novos, nas escolas. Nessa época a gente tinha uma associação, as pessoas pagavam uma taxinha para ajudar o teatro. E em 2019 veio outro musical, que é A Pequena Sereia, que também foi lindo, e a gente saiu bastante também. A Pequena Sereia foi um espetáculo que eu posso dizer que foi surpreendente, foi grandioso, e os recursos eram muito pequenos, e tudo que a gente conseguiu construir foi na base, digamos, da fé, né? Porque sempre, até manhã pensou muitas vezes em desistir, porque tudo que a gente tinha combinado em fazer, tudo que a gente tinha pensado de fazer, a gente não estava conseguindo por falta de recursos, por falta de pessoal para nos ajudar, porque tudo quem fazia era só eu e ela. A gente ficava até mais tarde construindo o cenário, fazendo figurino e tudo mais, porque a gente faz tudo sozinho, né? E várias vezes ela dizia, nossa, eu vou desistir, eu não, a gente vai persistir, a gente vai conseguir. E foi nessa luta, né, reciclando ali, pedindo a fulana, a ciclana ajuda, que a gente conseguiu montar aquele espetáculo que ficou muito maravilhoso. Assim, eu lembro que um dia antes da estreia, eu cheguei de Natal, na sexta-feira de noite, e a gente tava vendo, né, os cenários que a gente já tem criado, e ficamos achando que estava faltando alguma coisa pro cenário da Úrsula. Aí a gente fez, não, vamos dar um jeito. Pegamos uns retalhos de TNT preto, roxo, fizemos umas folhas, enfim, demos um jeito, e foi algo que deu assim o tchan no espetáculo, né, algo que fez muita diferença, e foi nos 45 do segundo tempo. E era sempre assim, a gente sempre arranjando alguma coisa para deixar o espetáculo cada vez mais bonito. Com esse espetáculo, fomos com esse espetáculo que as crianças conheceram um teatro de verdade, que foi o Teatro de Caicó. A gente vendeu o espetáculo pelas despesas, né? A gente fez uma troca lá com o Colégio Diocesano, e eles levaram a gente para o teatro, para que as crianças... Estreamos lá, inclusive, né? Que tem Sabrina, que é a autora desse documentário. Que Sabrina era a protagonista do espetáculo do musical A Pequena Sereia, que esse documentário está sendo feito por ela, né? Então ela é, como se diz, está atuando como autora dessa vez no documentário. E ela deu um luxo, foi onde eu pude descobrir o talento de Sabrina, que ela tinha feito a vovó no espetáculo, no primeiro que eu cheguei, depois ela fez uma espanadora, aí ela ganhou esse papel, que eu sempre digo que era eu que escolheu, e a Enia disse que foi ela que escolheu a Sabrina, e foi onde ela desabrochou esse sorriso lindo que ela tem, e assim, protagonizou esse espetáculo do começo ao final. Aí em 2021 também, que a gente fez com o Gruta a Via Sacra, dessa vez a gente filmou no clube a Via Sacra, tudo de máscara ainda na pandemia. Aí depois veio a Alice, um espetáculo musical belíssimo, com adaptação minha e vice-direção da minha filha, a Ine Lois, coreografia dela, e foi assim o espetáculo que mais, fora Irmã Clara e Pai Francisco, né, claro, que andou demais, o espetáculo que mais foi visto foi visto 9 vezes em várias cidades, Acari, Florânia, Currais Novos, Cruzeta, enfim, que eu nem me lembro. Mas assim, foi um espetáculo luxuoso, e a gente ensaiou, parou, né? Os ensaios, que veio a pandemia, tivemos que parar, e só fomos estrear ele em 2022. O espetáculo de Alice
ele foi uma mudança de chave, digamos assim. Porque foi a partir dele que começaram as leis de incentivo cultural que chegavam no interior, né? Porque as leis de incentivo cultural geralmente ficavam só na capital, enfim, grandes companhias de teatro, artistas pequenos não tinham acesso a esse tipo de recurso, e com a Lei Aldir Blanc a gente conseguiu receber uma quantia suficiente para montar tudo aquilo que era básico para o nosso teatro, né? Que foi a estrutura da caixa cênica, a iluminação, som, tudo isso a gente conseguiu com o dinheiro da Lei Aldir Blanc, e a gente conseguiu construir um espetáculo muito, muito grandioso com o dinheiro dessa lei. E a gente ficou muito animado, né, que a gente ia receber finalmente um recurso para construir nossa peça. E acabamos criando um projeto muito grandioso, que foi ali o cenário imenso, né, não cabia nem em carro normal, em caminhonete, tinha que ser F4000 e tudo mais. E a gente pensou tão alto, né, com esse espetáculo, que mesmo com o dinheiro que a gente recebeu ainda ficou faltando, e a gente foi pra reciclagem, foi pra pedir ajuda a todo mundo pra dar certo, e no final foi um dos espetáculos mais grandiosos que eu já vi dentro dessa cidade de São Vicente, né, assim, com muito efeito cênico, muito efeito de luz, muita troca de cenário, troca de figurino, muitos personagens mágicos, algo assim de encher os olhos, né. E foi um espetáculo que Manha disse que o auge da carreira dela foi Irmã Clara e Pai Francisco, mas eu digo que foi Alice, porque além de ser um espetáculo completo, né, um espetáculo musical com tudo aquilo que a gente tem para dar, a gente fez muitas apresentações, tanto pela ajuda, né, da Lei de Paulo Gustavo, quanto que as cidades do interior do Rio Grande do Norte se encantaram com esse espetáculo e quiseram levar a gente para se apresentar. Foram 9 apresentações no máximo. A gente se apresentou em Acari, Parelha, Jardim Piranha, Jardim do Seridó, enfim, muitas cidades. Foi um espetáculo muito bem visto e muito grandioso, que eu tenho muita saudade. Pronto, aí em 2022 retornamos com o COARTE, com a Companhia Alegria de Teatro Infantil, com o Vivo Estar, História Contada por Crianças, que é o que a gente está trabalhando hoje. Aí depois veio Aladim. E o espetáculo de Aladim, eu não tenho nem palavras para falar do que foi esse espetáculo pra gente. Parece que a gente vai, né, cada espetáculo novo ficando maior. E Aladim foi um espetáculo que deu muito trabalho. A gente teve pouco tempo para construir tudo. A gente construiu o cenário todo em janeiro. Mas foi um mês bem ralado de muito trabalho. Mas que ficou tudo perfeito, tudo maravilhoso. A gente encerra nesse dia de hoje, né, as apresentações de Aladim. Infelizmente a gente não conseguiu viajar muito, justamente pela limitação do tamanho do cenário, né, porque eram coisas muito grandiosas que vocês vão estar vendo hoje aqui. E enfim. Aí veio 2023, veio Pluft, o Fantasminha, que era a ideia do remake, né, com musical, trabalhando na ideia de musical, que tem toda essa direção musical da minha filha, Ana Heloise, todo o figurino também desenhado por ela, e assim, por mim também, nós duas, a gente sempre trabalha em parceria, e eu fico muito feliz. Pluft, o musical, no caso, até que a gente fez uma adaptação do texto de Maria Clara Machado, transformou o texto em um musical. E Pluft, eu digo assim, que foi o espetáculo musical mais completo. Por quê? Porque os outros espetáculos a gente dublava as vozes de outras pessoas. E nesse, são as vozes das crianças, e são as crianças que cantam. A gente, com os outros espetáculos, a gente foi criando um alicerce, né? Para que se pudesse, para que as crianças pudessem ficar independentes, né? Digamos assim, elas tiveram aula de canto nesses últimos anos, aula de canto comigo, com meu irmão Pedro, que também que é músico. Tiveram aula de interpretação e de dança, e ao longo desses anos parece que a gente foi moldando os atores, que eu digo que são profissionais, né? Porque eles têm aula de tudo, de canto, de dança, de interpretação, tudo isso de forma gratuita, até que se chegou ao nível
de profissionalismo, digamos assim, muito alto. Eu digo que Pluft é um dos espetáculos mais profissionais do grupo amador que a gente tem já feito até agora. Como educadora, o que a senhora acha do teatro para o aprendizado das crianças? Para as crianças, o teatro é muito importante, né, na questão da aprendizagem. Isso porque o teatro ele possibilita um momento lúdico. E diante dessa ludicidade, a criança vai aprendendo a gesticular, vai aprendendo a se comunicar melhor, né, a entender, a ter um senso crítico diante de tudo aquilo que ela vai assistindo. Então, nesse sentido, o teatro é de extrema importância para a aprendizagem das crianças. Bem, minhas experiências com relação ao teatro são as melhores possíveis. Diante da situação de que a gente percebe as crianças envolvidas e até os adultos, né? Eles começam a ter um momento assim, muito prazeroso, a vivenciar aquelas imagens que eles estão vendo, todo aquele movimento que os atores fazem durante as apresentações, todos ficam encantados. Então, para mim, foram experiências magníficas de também estar vivenciando e de estar sonhando até querer ser aqueles personagens. A gente sente vontade de ser aqueles personagens que estão se apresentando ali naquele momento. Essa programação dos ensaios de Aida, Galvão Freire esteve presente em um ensaio que presenciou uma situação de que falava: Leão penteou a juba e disse: eu já sou rei. Nessa partezinha, Galvão observou que o leão ia pentear a juba, já era em outro personagem, de que depois Aida tomou conhecimento de que a juba era o próprio, vamos dizer, aquele adereço de muito cabelo ali do leão. Isso foi até bem humorado de se falar, de que depois daí é que ela passou a ter conhecimento do que era a juba. E eu tenho uma história bem interessante para contar do aniversário da Princesinha Papelote. Eu era princesinha e Cláudia, né, que também trabalhava comigo nessa época, era a bruxa. E Raimundinho, que é de Bill, ele era o palhacinho Patati. Aí eu me lembro que tinha um bolo. Aí a gente aproveitava e fazia o bolo de verdade e cada um cooperava para no final a gente comer esse bolo. Aí eu me lembro que eu fui na casa de Raimundinho atrás, que ele ficou de cooperar com os ovos. Aí eu cheguei lá e disse: Raimundinho, a gente vai buscar os ovos. Aí ele disse: eu estou esperando a galinha pôr o ovo para poder dar a vocês. Achei bem interessante. A vida da gente era sofrida. Quando eu fiz, às vezes, uma vez no PET, aí a gente fez uma apresentação, eu tenho um cabelo Chanel maior, né? Aí disseram: não corta o cabelo, que para não ficar muito descaracterizado, tá certo. E aí eu tive uma raiva, eu era muito ruim, peguei, rapei o cabelo, cheguei no dia no PET, eu lá achei a coordenadora era Lucilea, menino, pra que você foi fazer isso? Aí eu sei que foram em loja, eles armavam uma peruca pra mim. Quando a peruca chegou, era um cabelo lisíssimo, com uma franjinha assim. Disseram: não, pelo amor de Deus, não coloca a peruca desse menino não, que tá feio demais. Eu sei que, por fim, deram uma senhada no cabelo, cortaram essa franja, porque eu tava mesmo em uma drag queen. Pequenininho, aí era com um panado assim, rodeando. Aí soltava um dentro desse local, ninguém podia sair. Aí todo mundo ficava lá, dentro, e o bicho rodando lá, e ninguém podia sair. Eu lembro só de quem Iraneda também, representando a moto. Representando a moto também. Bom, gente, algumas situações marcantes também, que são inesquecíveis, foi na peça Elvira de Ipiranga, que a gente cortou o cabelo de Aida para fazer o bigode de Alain, que ele era um coronel e tinha que ter um bigode grande, então o bigode dele foi cabelo de verdade. E na Renovação Carismática também teve uma cena que foi com Francisco, que fazia Jesus, e ele não conseguia dizer o consumado. A gente ensaiava com ele e ele dizia: está tudo consumido.
E no dia da apresentação, a gente era todo mundo apreensivo e ficava nervoso, ele vai errar, mas deu tudo certo. Outra cena muito marcante, que essa com certeza ficou na memória, foi na Via Dolorosa, que Jesus era um rapaz muito grande e quando os soldados foram passar ele, botaram ele no meu colo, mas quando foram retirar ele para o túmulo, passaram por cima da minha cabeça e ele ia caindo. Então essa foi uma cena inesquecível, mas também deu certo, a gente improvisou e foi uma cena linda. Às vezes, durante a apresentação, alguém ficava no camarim com as brincadeiras, né? A gente irritava muito porque existia o famoso bolo, que o bolo era justamente enquanto um grupo estava se apresentando lá no palco, né? Aí a turma que ficava aguardando ficava brincando lá. Então, que era o bolo? A gente se abraçava todo mundo e ficava aquelas brincadeiras com muito riso que acabava interferindo na apresentação dos que estavam no palco, né? Dentre muitas outras que surgiam, né, naquele momento. De algumas situações engraçadas, né, que eu já passei no teatro, assim, porque todo mundo se fala que dos Carandiaí que é muito famoso, mas depois já teve a vez de teatro com Paulo e com Jaman, e eu tenho certeza que os Carão, olha, se não for pior, são iguais. Então acho que vieram da mesma época e os Carão são do mesmo jeito. E tem uma coisa muito engraçada que acontecia, que era a parte assim, mais emocionante que a gente achava da Paixão de Cristo, lá no tempo do Pet, que era todos os personagens ficavam dentro da prefeitura, e aí Geoman ia pro local do teatro, que geralmente era na praça, e aí ia chamando, e para fazer o papel de Maria, eram muito emocionantes essas coisas, chamava aí, por exemplo, Lidiane, e a gente saía da prefeitura e ia para lá, fazendo o papel de Jesus, ele, aquele que deu a vida por todos nós, Pedro, a gente saía, já que era contraditório emocionante, para ir em busca da praça saindo da prefeitura. E aí teve um dia dessa apresentação que choveu, e mudaram de última hora o local da peça, que ia ser na praça, e mudaram para o patamar da igreja. E aí já começou a chamar o nome de Simão Sirineu, que era interpretado por Robson Eduardo, Dudu, disse, agora, ele que ajudou Jesus, vem interpretando Simão Sirineu, Robson Eduardo, Dudu descambalachou lá pro meio da praça e já não fazia, é aqui, Dudu, e ele procurando na praça onde era a peça e não achava, e nós tudo esperando na igreja e Dudu na praça procurando, de repente lá vem ele. E... Que era uma alma penada, né? Uhum. Aí eu dizia, você morreu de quê? Ela dizia, porque quando eu era viva, eu era muito fogosa. Dizia que aguentava 12 e 1, só aguentei a metade e morri. Era muito engraçado. Era povo doido. Não era bom, mas... Te ajudar